a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer esse casaquinho em moletom, uma costura para iniciantes, bem simples, sem casas para fazer, sem zíper. O abotoamento é feito com azelhas e não com casinhas, com falso bolsinho, enfim, uma costura realmente muito simples. O casaco está sendo feito nesse vídeo em moletom, que é um tecido que você pode fazer sem forro e que não dá nenhum tipo de problema. O moletom normalmente é feito sem forro mesmo, não é? Nós estamos aqui apenas saindo daquelas blusas tradicionais de moletom e fazendo um casaquinho de moletom. Moletom, via de regra, é um tecido para meia estação, não exatamente para inverno. Para o inverno brasileiro, no sudeste e no nordeste, inclusive norte, serve, tá? Para o sul já fica, eu acho que um pouco frio demais, né? O sul é mais frio, então precisa de uma coisa mais quentinha. O casaco poderá ser forrado também, mesmo sendo de moletom. Então, quem mora no sul e quer fazer uma coisa mais quentinha, poderá forrar, inclusive com o próprio moletom. O molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 8 a 12 anos. Este casaquinho que foi feito no vídeo foi feito no tamanho 4 anos, mas o molde para 4 anos não consta do arquivo. O arquivo é de 8 a 12 e pode ser encontrado, como sempre, na descrição do vídeo. Na mesma descrição, vocês poderão também encontrar os links para as demais páginas Dona Fada e os links para as páginas dos nossos parceiros comerciais, inclusive cupom de desconto. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito da costura ou modelagem, deverá ser resolvida exclusivamente no grupo de suporte ao canal. Vamos começar então? Bom, nós vamos fazer hoje esse casaquinho em moletom, sem forro, costura muito simples para iniciantes. Sem casa, sem zíper, sem nada que dificulte a costura. O molde que vocês vão receber é curto, seria o tamanho mais ou menos de uma jaquetinha. Eu achei que era melhor fazer curto e encompridar para quem quisesse do que fazer comprido e encurtar. Por quê? Nós temos uma maneira bem simples de encompridar esse molde e com ele feito curtinho você vai gastar menos papel para imprimir. Então, como nós vamos fazer isso? Aqui está a manguinha, nós vamos cortar no moletom 2 vezes. Ele tem um falso bolsinho, então nós vamos cortar só a lapelinha para fazer de conta que tem um bolso. Nós vamos cortar essa lapelinha 2 vezes no moletom e 2 vezes num forrinho. Eu estou usando um forrinho de tricoline aqui para não deixar muito grosso a lapela, porque é moletom, é uma coisa mais grossa, né? Parte das costas, nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido e vamos cortar também um revelzinho. Para cortar o revel, você vai dobrar o seu moletom, alinhar o molde das costas na dobra do tecido, marcar ombro e decote e depois vai marcando a medida que nós temos aqui no molde da frente. Nós temos uma medida deste revel. Essa medida você vai marcando aqui. Recorta, terá o revel das costas. Na parte da frente, nós vamos então recortar a parte da frente 2 vezes no moletom. Ela é aberta na frente. Depois que você recortar a parte da frente toda, você vai recortar ou copiar num outro papel, se você preferir, o revel, que estará marcado no molde. Vai colocar o revel aqui em cima e cortar novamente o revel. Como é que você vai aumentar
este molde. Vamos deixar ele mais comprido. Eu tô fazendo aqui um sobretudozinho em moletom. O molde está dessa maneira. Você vai alinhar ele no seu papel. Aqui na lateral, você vai colocar uma régua e seguir reto, tá bom? Acompanhando o que nós temos aqui, a abertura que nós já temos no molde, até o comprimento que você quiser. Chegou no comprimento que você quer, você vê quanto tem aqui e vai marcando a partir da barra. E formaremos a nova barra. A mesma coisa, claro, para as costas. Então, nós já temos aqui o que nós precisamos para começar a fazer o casaco. Estamos aqui com o lado direito da parte da frente voltado para nós. Nós vamos colocar agora as alcinhas que servirão para fechamento do casaquinho. Eu tenho aqui um botão de 2 centímetros. Estou usando o elástico redondo para fazer as alcinhas. Cortei esse elástico com 6 centímetros. Eu preciso que ele passe no botão, tá? Você vai medir o botão do seu tamanho que você tiver, considerar que nós vamos ter que costurar esse elástico aqui, então ele precisa ter a largura suficiente para passar o botão. Cortada a alcinha, nós vamos começar a marcação de onde essas alcinhas vão ser colocadas. A primeira coisa que nós temos que considerar aqui é o centímetro de margem de costura que nós teremos para colocar o revel, que é o acabamento, tá bom? Então, nós consideramos esse centímetro aqui de margem de costura. Nós vamos colocar as alcinhas, a primeira alcinha, a partir desse centímetro. E vamos colocar uma alcinha a cada 14 centímetros. Então, olha, a partir do 1 marquei 14, marquei 14, deste lado. Agora, do lado de cá, porque vocês viram nas imagens iniciais, ele abotoa para um lado e abotoa para o outro lado. Deste lado de cá, nós vamos fazer a primeira marcação na metade deste. Então, nós temos 14 centímetros aqui. A primeira marcação do lado de cá será na metade, 7 centímetros. E as outras duas a 14, que vai dar também na metade das outras marcações. 14 e 14 centímetros. Feitas essas marcações, nós vamos cortar então o elástico no tamanho que nós precisamos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós precisamos de 6 elásticos desse tamanho. Se você não quiser fazer com tecido, você vai fazer as alcinhas, as 6 alcinhas nesse tamanho. O elástico é uma boa opção para você fazer esse tipo de coisa, porque ele tem flexibilidade. Se você cortar em tecido, o tecido já não tem flexibilidade. Estão aqui as nossas 6 alcinhas. O elástico, ele é grosso e é durinho. Então, nós vamos dobrar. É o sistema que eu uso, viu, gente? Que facilita bastante a minha vida. Dobrei ele ao meio. E ele vai ser costurado nessa posição, virado para dentro, tá? Na hora que a gente colocar o revel e passar para embutir a costura, ele estará do lado correto. Alinhei aqui onde ele deverá ser costurado e vou prender isso com durex. O próximo, a mesma coisa, alinha e prende. Por que eu tô prendendo com durex? Como eu disse anteriormente, o elástico ele é grossinho e é duro, é difícil você alfinetar. Se você estiver trabalhando com tecido, você alfineta.
Eu honestamente acho melhor prender com durex até com tecido, porque vai mais rápido, é fácil de tirar, você tem mais noção do que você está segurando aqui e dá certo. Prendemos um lado, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Esta alcinha vai abotoar aqui, então nós vamos começar nesta alcinha. Isso daqui é apenas a marca da margem de costura. Colocamos uma desse lado aqui em cima, a outra vai no meio do lado oposto. Dobramos. E vamos prender com a fita durex. Agora, com eles que já estão fixados aonde terão que ficar, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar o revel que você cortou. Tá aqui as duas partes do revel. Direito, aqui é o lado avesso, lado direito. Nós temos que voltar o direito para o direito. Então, você vai colocar isso aqui, alinhar e costurar. Decote, nós temos aqui a margem de costura. A nossa alcinha está na margem de costura. Então, você vem costurando, chegou aqui, desce costurando 1 centímetro. Em cada uma das azelhas, você dá um retrocesso para fixar melhor. A mesma coisa, claro, nós faremos do outro lado. Fizemos as costuras dos dois lados. Depois que você costurou, você vira e aqui, pelo lado do revel, você passa uma costurinha até onde você conseguir. Você não vai conseguir até em cima, mas não é necessário. Aqui até onde você conseguir. Deixando sem fazer essa costurinha cerca de 2 a 2,5 centímetros aqui para baixo. Você também não faz essa costurinha. Faz isso dos dois lados. Já estávamos na máquina, nós vamos também aproveitar e costurar o revel da parte das costas. Direito do revel, direito da parte das costas, fazemos a costurinha, damos piques. Aqui nas partes da frente, nós demos os piques, tiramos o excesso aqui na esquininha. E podemos virar isso agora para o lado direito. Viramos o outro lado também. O durex sai fácil. Vamos alinhar essa costura aqui bem direitinho. E ela está assim, olha. O abotoamento vai ser feito dessa maneira. Um para um lado, um para o outro, tá? O que nós vamos fazer agora, e olha, a parte mais difícil de fazer é essa, tá? Já está pronta. O que nós vamos fazer agora é costurar os ombros. Então, você vai pegar aqui a sua parte das costas, direito da parte da frente, direito da parte das costas. Alinhar pela costura do revel, tá? Você alinha a costura do revel, joga uma costura para um lado, a outra costura para o outro lado. Alfineta e costura de um lado ao outro. Nós vamos fazer isso com as duas partes da frente. Depois que você costurou, aqui onde se encontra as costuras do decote e ombro, fica bem grosso. Então, você tira o máximo possível do tecido que você conseguir aqui, sem prejudicar a costura, faz um pique, vira para um lado a costura do ombro e para o outro lado a costura do revel. E rebate. Uma virada para um lado, a outra virada para o outro. Para que a gente fique neste ponto aqui com um tecido menos grosso, tá bom? Uma menor quantidade de tecido.
Fez a costura, então você vai passar um overlock ou zigue-zague para fazer o acabamento aqui do revel. Uma opção também é você pegar um viés, dobrar e costurar esse viés aqui ao redor desse revel todo. Você vai ficar também com um acabamento bem feitinho. Bom, com os ombros já costurados, nós vamos agora fazer a lapela, que é o falso bolsinho. Então, nós cortamos aqui, olha, 2 vezes no moletom, tá? Estão as 2 aqui do lado direito. E 2 vezes num tecido de forro mais fininho. Então, você vai alinhar aqui direito com direito e vai costurar aqui ao redor. Essa parte de cima você não costura. Uma dica para você fazer uma costura bem certinha. Nós cortamos do tamanho do molde, né? Eu só aumentei um pouco aqui para cima. Você dá uma dobrada aqui de meio centímetro, que você diminui 1 centímetro o molde e risca para poder acompanhar a costura direitinho, certo? Se você fizer isso nos dois, você tem 2 bolsos, 2 lapelinhas iguais. Costurou, você refila a costura, vira para o lado direito e rebate aqui. E vamos ter as 2 lapelinhas. Com a lapelinha pronta, você vai colocar ela por sobre a parte da frente e marcar. No molde tem uma marcação que indica o local do bolso. Vocês podem, claro, mudar esse local. É uma sugestão. Feita essa primeira marcação, você vai alinhar aqui o seu molde, um sobre o outro. Se você estiver usando uma cor escura ou tiver giz colorido, você vai poder fazer essa marcação com giz e depois bater um no outro que já sai aqui. Eu não tenho giz colorido, então o que eu faço? Alinho, tá bem alinhadinho aqui, olha. Você alinha aqui a lateral. Agora eu vou virar a parte de cima, onde eu tenho que marcar, até chegar aqui na linha que eu já fiz, tá? Vou alinhar essa parte com ela. Faço aqui a marcação do final. Pego a régua e marco o bolso do outro lado. Agora que nós estamos com as 2 lapelinhas já marcadas, você vai pegar uma lapelinha, este daqui é o lado direito, que é o lado do moletom. Esse daqui é o lado avesso. Você vai alinhar ela dessa forma aqui para cima. Do outro lado, a mesma coisa. Alinha na linha que você fez para cima. Alfineta e nós vamos costurar aqui bem rente à margem e fazer um acabamento com zigue-zague. Costuramos, cortamos a pontinha para baixo da costura, passamos um zigue-zague. Nós vamos agora virar esse bolsinho para o lado de lá, a lapelinha. E não exatamente na costura. Um pouco aqui para cima da costura, você dobra, vira e passa uma costura aqui. Ele vai ficar dessa maneira, olha. Tá costurado aqui, a lapelinha tá solta, o acabamento aqui tá perfeito. E nós temos aqui um falso bolsinho. Lapelinhas costuradas, nós vamos então colocar as manguinhas. Estamos com o lado direito do casaquinho voltado para nós. A manga tem costas e frente. A parte da frente é mais cavada, a parte das costas é menos cavada. Está aqui as costas, a frente. Lado direito, lado direito. Você vira um sobre o outro e vamos alfinetar. Alinhando
a cava a manga. Pega o outro lado e faz a mesma coisa. A manga deverá dar certinho na cava, tá? Então, você vai ajeitando isso daqui, alfineta, desta maneira. Você procure alfinetar como eu fiz aqui. Coloque o alfinete um pouco mais para baixo da margem de costura que nós vamos usar, para que você possa ir passando a costura sem ser necessário tirar o alfinete. Assim você garante que a manga vai estar no local correto. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Costuramos a manga, passamos o overlock ou zigue-zague. Precisa passar. Nós estamos fazendo uma roupa sem forro. O acabamento precisa ser o melhor possível. Depois de costurada, então, você vai pegar, alinhar a costura da cava e costurar de cima a baixo manga e o casaquinho. Vamos fazer isso dos dois lados. Nós costuramos. Aqui do lado da manga você faz um pique antes de passar o overlock ou zigue-zague. Depois passa o overlock ou zigue-zague. Quando você costurar a manguinha, antes de fechar a lateral, você rebate a costura da manguinha aqui para o lado do casaco, não da manga, tá bom? Virado para o lado direito, você faz o seguinte, você alinha esta costura aqui, que é a costura do revel no ombro. Você alinha e passa uma costura pelo lado de fora, por cima da costura do ombro, segurando esse revel. Faz a mesma coisa do outro lado e aqui no centro do revel das costas, você também passa essa costurinha segurando. O que nós vamos fazer agora, então, é a barrinha. Você vai passar um overlock ou zigue-zague ao redor da barra toda, tanto da barra do casaquinho quanto da barra da manguinha. Depois você vai virar o revel dessa maneira. Olha, estamos com o casaco aqui do lado avesso. Lembra que nós deixamos os 2 centímetros solto aqui na hora de rebater esse revel. Então, você alinha isso daqui. Marca 2 centímetros aqui. Até o final do revel ali, olha. E nós vamos costurar aqui até o final do revel apenas. Do outro lado, a mesma coisa. Você só verifica antes se os dois lados estão com o mesmo comprimento aqui na frente. Qualquer diferencinha você tire antes de fazer essa marcação. Marca os 2 centímetros. E vamos costurar aqui e aqui. Depois de costurado, você vai cortar aqui para dentro da costura, tirar esse excesso aqui, olha. Só o revel. E aqui você vai cortar, tirando o excesso da ponta também. E nós podemos virar isso para o lado direito. Na verdade, nós viramos para o lado avesso, né? Porque foi costurado pelo lado direito. A barrinha que nós marcamos aqui é de 2 centímetros. Então, você vai alfinetar nos 2 centímetros
e costurar de um lado ao outro. Só que você vai costurar isso da seguinte maneira. Você vai fazer uma costura, a costura que vai segurar a barra, você vai fazer por aqui. Então, você vem daqui, não desde lá, você pode vir só daqui. E costurar acompanhando todos os 2 centímetros, que é a nossa margem de barra, tá bom? Até o lado de cá. Quando chegou aqui, você para aqui também. Depois disso, você vai fazer o rebatido ao redor do casaco todo. Então, você vai alinhar direitinho o revel e vir costurando ao redor do casaco todo, cerca de 1 centímetro para dentro da margem. Na manguinha, você vai passar o overlock ou zigue-zague, vai virar e fazer também 2 costurinhas aqui segurando a manga, fazendo a barrinha. Costurinhas feitas, barrinha da manga feita, tudo prontinho, está pronto o nosso casaco. Não precisamos fazer casa, vamos precisar apenas pregar os botõezinhos. Então, você escolhe pode botar botãozinho coloridinho, pode colocar botãozinho de uma cor só, como você preferir. Vamos distribuir umas cores aqui para ficar mais engraçadinho. E ele abotou, então, um para um lado, um para o outro. E vai manter fechado o casaquinho. O que é importante na hora de você pregar o botão? O botão deve sempre ser preso na extensão máxima da casa. Se você colocar o botão aqui no meio da azelha, por exemplo, ele vai prender no botão. Então, ele vai abrir, se repuxar aqui. Isso serve para as casas comuns também. Então, o que você faz? Você une aqui, junta bonitinho, vê qual é a extensão máxima e marca, tá? E você vai pregar esse botão nessa extensão máxima, que é para evitar que a casa abra, que o casaco abre conforme a criança se movimenta. É só fazer as marquinhas e depois pregar os botõezinhos e o casaquinho estará pronto. Se você quiser, pode colocar botãozinho também aqui, fazendo de conta que a aba é fechadinha com botão. Muito bem, era o que nós tínhamos para hoje, então. Dicas finais aqui. O casaco é um molde bem básico e bem simples. Então, vocês podem, quem tem habilidade e conhecimento para isso, vocês podem colocar touca nesse casaco. Nós temos vídeos ensinando a fazer gola, você pode colocar gola. Você pode fazer esse casaco todo forrado, usar um outro tecido, fazer o casaco todo forradinho. Como vocês viram inicialmente, o molde é aproximadamente aqui, é como se fosse um spencerzinho. Então, vocês podem compridar, podem diminuir, não seria o caso, porque ele já é bem curtinho o molde. Mas vocês podem, por exemplo, franzir a barrinha na cintura. Ele tem várias opções, porque é uma modelagem simples, que permite isso. Sabe fazer um bolsinho? Você pode fazer um bolsinho aqui embaixo. Pode fazer um bolsinho lateral, pode fazer um bolsinho sobreposto. Enfim, ela realmente oferece várias opções de alteração. Eu vou terminar então para a gente ver. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.